Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, meu agradecimento ao tão gentil convite da casa para estar aqui essa noite. Trago o afetuoso abraço dos irmãos de Fabiano de Cristo, a quem represento e trabalho, e venho hoje conversar com vocês sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Antes de falar por mim mesma, nós temos esse conteúdo no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata da bem-aventurados os aflitos. E em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, nós temos o seguinte comentário: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. O que eu acho muito sublime na doutrina espírita é que, além dela nos revelar de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos, e nos trazer tanto consolo, ela também traz para nós as mensagens que o nosso mestre nos deixou e que por tanto tempo tivemos a dificuldade de compreendê-las. Nas linhas traçadas com a mensagem de Jesus, se nós levarmos elas sempre ao pé da letra, estaremos cometendo grandes falhas de pensamento. Porque Jesus falou muito mais pelo seu exemplo, pelas suas atitudes, do que transcreveram nas suas palavras. E é claro que quando a gente escuta dizer bem-aventurados os que choram, os que estão famintos, os que necessitam de justiça, parece que a gente deve até acreditar naquela máxima que diz ser mãe é padecer num paraíso. Escutei muito isso lá atrás na minha infância distante e depois na minha adolescência, juventude, com as novas mães, amigas e aquelas que faziam questão de mostrar o seu sacrifício como mães, e tantas outras questões em que parece que a gente tinha que sofrer para agradar a Deus, que só através do sofrimento nós estaríamos sendo dignos do amor de Deus. Ledo engano, porque nós vamos, através do conhecimento, perceber que, claro, que Deus, sendo bondade suprema, absoluta, o amor maior, que nós nem conseguimos mensurar, Ele jamais iria querer nos ver sofrer. Porém, o que Ele tenta nos colocar através de Jesus nesses ensinamentos é
entre outras palavras, dizer: você não está sozinho. Se você está passando dificuldade, eu estou contigo. Se você está passando fome, eu estarei do teu lado. Se você está passando por alguma injustiça, saiba que eu sei o que é o justo. Porque quando nós temos a certeza desse amor, nós conseguimos compreender que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Nada vem apenas no sentido de nos punir. Porque pai, normalmente, quer dar auxílio ao seu filho, mesmo quando lhe chama a atenção para as suas más escolhas. Porém, nós precisamos entender, e isso foi nos deixado bem claro em todos os aprendizados e todos os exemplos do Mestre, que para cada opção nossa existe uma consequência. Que para cada plantio se colherá de acordo com as suas sementes. E por que eu falo isso? Porque muitos de nós, ou praticamente todos desse planeta, que ainda é de provas e expiações, passou e passará por muitas questões, porque a nossa vida, ela é sempre uma diversidade de acontecimentos. É assim que ela se constrói. Cada dia um novo despertar, cada dia um novo encontro conosco e com o próximo. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Sim, porque nós já temos a certeza e o conhecimento de que as nossas vidas, e se falando de planeta Terra, elas aqui se constroem como uma escola, como uma vivência escolar, hospitalar e social. É para cá que nós viemos fazer os nossos cursos, desde a alfabetização até a formatura. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Sim, nós não nascemos perfeitos, nem tampouco imperfeitos. Nós nascemos apenas ignorantes, ou seja, nós não conhecemos e não sabemos praticamente nada quando despertamos como espíritos, como seres que contêm a inteligência. E aí nós vamos descobrindo dia a dia
E principalmente, passado o período de primitividade, basicamente, nós começamos a ter dos nossos pais mais e mais, ou daqueles que nos criam, o conhecimento do que deve-se ou não fazer, pensar, querer na nossa caminhada terrena. Mas quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Isso me faz lembrar, num tempo em que eu ouvia muito dizer que o que Deus uniu, o homem não separa. No meu tempo de adolescente, pai e mãe se separar era uma coisa absurda. Nós, filhos, ficávamos sem entender, perdíamos o chão. Hoje já é muito mais comum, né? Tem criança que já diz, então agora eu vou poder ter 2 pais e 2 mães, quem sabe? Mas há tempos atrás era o chamado pecado, um erro mortal separar-se. Nas igrejas, as mulheres separadas, mesmo que os maridos a tivessem abandonado, elas lá não poderiam voltar. E se voltassem, não poderiam participar, porque não estavam dignas, mesmo tendo sido elas repudiadas. Deus uniu? Ou o homem tomou conta de querer por querer? Então, como podemos culpar a Deus pelos nossos desenganos? Como podemos cobrar dele o que nós mesmos não fazemos? Ou pelo que fazemos? Porque sendo ele justiça absoluta, não poderá passar a mão sobre nossas cabeças, esquecendo das nossas falhas. Ele nos perdoa, sim, ele nos perdoa, ele nos ama, ele nos dá o tempo que precisarmos para aprendermos a lição. Mas nós precisamos estudar, e estudar o suficiente para que possamos passar nas provas necessárias, suportando e adquirindo a condição de superar as nossas próprias imperfeições. Então, quando nós falamos muito sobre o que as nossas aflições e por que, meu Deus, eu estou passando por isso, por que comigo? A resposta é porque você precisa. Um atleta, para conseguir receber a sua nota máxima, estar em primeiro lugar, uma bailarina, quando sobe nas pontas e dança suavemente, ao findar da sua apresentação, seus pés estão completamente machucados, doloridos, sangrando.
mas a razão pela qual ela justifica a sua dor faz com que, mesmo sentindo essa dor, ela sorri e ela transmite uma leveza a quem a vê, como se a sapatilha fosse algo acolchoado e muito gostoso de se usar. Melhor do que um usa-flex. Isso é objetivo. Um atleta, para alcançar o seu maior salto, precisa treinar, se superar, e o seu professor não tem pena dele. Por quê? Porque se o objetivo é ser o melhor dos melhores, o melhor do que ele mesmo pode alcançar, então ele vai ter que se esforçar e se dar ao máximo para conquistar as suas vitórias. Com as nossas faltas, com as nossas más escolhas, com a nossa ignorância ou com a nossa arrogância, com a nossa vaidade, com a nossa preguiça, Deus faz exatamente o mesmo. Ele nos treina de forma que superemos as dificuldades e venhamos a ser vitoriosos por nós mesmos. Então, as provas, as aflições, elas servem como um trabalho de aperfeiçoamento mental, espiritual, emocional e moral de cada um de nós. E não há nada que nós tenhamos e precisemos superar que não tenhamos condições de fazer. Porque até nisso, ou também nisso, nós podemos observar a força que vem do Pai de amor. Hoje eu me deparei com uma mãe, levando a minha neta numa terapia, com 3 filhos com TEA, com autismo. Uma pessoa simples, mas estava ali, alegre e feliz. Um tinha um horário, o outro, e ela disponível. E ela com mansidão, e ela com aceitação, e ela com muito amor para os 3 trabalhos da vida dela. Essa é a diferença de quem aceita as suas provações, as suas expiações, compreende que há em tudo uma razão e que há um Deus para nos apoiar. E assim enfrentarmos. Quantas coisas acontecem sem a nossa vontade? Quantos filhos não seguem os bons exemplos dos pais? Ou quantos pais
não mostram o bom caminho aos seus filhos, não mostram o valor de um cuidar. Há pais que colocam seus filhos em asilos ou os deixam abandonados, sem carinho, sem atenção, e mais tarde reclamam por estarem sendo abandonados pelos seus filhos. Um erro não justifica o outro. A partir do momento que crescemos, podemos discernir exatamente o que nos foi feito e nos mostrado de forma correta ou não. A opção é nossa de continuar os mesmos erros. Porém, teria sido mais fácil se já tivéssemos aprendido certo desde o começo. Então, as nossas aflições, na verdade, as do momento atual, elas vêm das nossas más escolhas. Porque eu montei uma padaria e não deu certo. A minha vida é assim, nada dá certo. Eu acho que é problema de numerologia. Aí a pessoa vai lá mudar os números disso ou daquilo, ou das número de letras do nome da padaria. Mas só um detalhe, alguém perguntou se essa pessoa sabia fazer pão quando montou a padaria? Será que ela sabia as necessidades de uma padaria? Ou ela simplesmente achou que, contratando um padeiro, um balconista, ficando no caixa, iria ficar rico? A culpa é de Deus. A culpa é de Deus porque eu fiz tudo certo. Eu montei a padaria mais bonita do bairro. Mas aí o padeiro faltou e não tinha pão. Aí a moça que atendia no balcão não foi e eu não sei fazer misto quente. E a padaria foi pro brejo. A culpa é de Deus. Ou a culpa é minha? Porque eu quero uma coisa, mas não conheço dela o suficiente para lhe fazer crescer. Eu quero, mas antes de tudo, o que eu mais quero é que alguém faça por mim. Eu quero, mas que me deem pronto. Porque fazer dá muito trabalho. E a gente culpa a Deus. Eu peguei dengue e estou sofrendo horrores. Deus não olha para mim. Estou aqui nesse hospital, passando trabalho, coitado de mim. Mas não tirei os vasos d'água que fizeram procriar o mosquito no meu terreno. Mas Deus é culpado, porque o mosquito que eu deixei criar no meu terreno me picou. E agora, pobre de mim, que peguei dengue. Então, não há, meus irmãos, efeitos sem causa. E na vida atual, muito das nossas aflições vem das nossas más escolhas na nossa própria caminhada. Quando, por teimosia, por birra, por orgulho, por vaidade, por preguiça, queremos tudo, mas fazemos muito pouco para obter.
E nós viemos para cá para sermos os melhores. Não melhores que ela, que ele. Melhores que nós mesmos. Para nos superarmos. E não para simplesmente sentarmos à beira do caminho. Porque quem também não faz, também não ajuda. É melhor tentar fazer e errar, perceber o que errou e procurar fazer novamente, acertando. Desculpa. Do que não fazer nada. Fazer nada também não é opção. O tempo passa rápido e eu quero falar também sobre o momento em que nós nos arrependemos, ou, melhor dizendo, descobrimos que não estávamos usando os ingredientes certos para aquela massa crescer bela, apetitosa. E então, nós, sabendo que a impunidade jamais deixará de ser que a impunidade não está no dicionário de Deus. Não porque Ele vai nos punir, mas porque a justiça dele fará com que nós nos entreguemos para fazer o certo. Porque só o amor nos transforma. E ele, através de todo o seu amor, faz com que as experiências, algumas vezes, chegando até um pouco tarde, mas, se não desperdiçada, nós recomeçamos. E se houvesse uma maneira de recomeçar quando nós acordamos das nossas falhas, nós diríamos: Deus, deixa eu começar tudo de novo. Agora eu entendo que eu errei. E Ele, mesmo sem que nós peçamos, Ele já nos deixa recomeçar. E quando nós fizemos esse pedido de coração, nós, então, ganhamos um novo dia, uma nova vida para um novo recomeço. Diz assim, o último trecho sobre as aflições atuais. Assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Não há dúvida. Deus nos oferece sempre mais uma chance. Quanto às causas anteriores das aflições, são aquelas que por vezes nós nos deparamos quando, no dito popular, perdemos um filho prematuramente. Eu digo no dito popular porque nós não acreditamos na perda,
e sim na separação temporária, quando, ao nascermos, viemos vitimados com alguma sequela, aparentemente sem sabermos porquê. Quando nós observamos crianças que nascem inocentes, bebês lindos, delicados, angelicais, e que passam por dores e sofrimentos terríveis e às vezes também desencarnam precocemente. Todo efeito tem uma causa. Tais misérias são feitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo. Muitas vezes eu fui questionada: por que uma criança que nasce sem pecado, inocente, não viveu nada ainda, precisa passar por tantas dores? Quer ver quando a gente vê aquelas propagandas do Médicos Sem Fronteiras e outras tantas, né? Que a gente vê aquela dor, aquelas criancinhas. Aí vira e mexe alguém da família que está presente no momento desse e pergunta: por que esse anjo tem que sofrer? Porque atrás desse corpinho delicado há um espírito que necessita reconhecer, através da dor, o valor do amor e da mansidão. Ai, quer dizer que a gente não tem pena? Nós temos plena compaixão de todos aqueles que passam por suas dores, por nós e por todos que habitamos esse planeta e que passamos por nossas dores. Claro que nós vamos tentar fazer para o nosso próximo aquilo que nós queremos que para nós fosse feito. Vamos tentar diminuir-lhe a dor dentro daquilo que possamos. E isso serve de aprendizado e de curativo para nós e para o outro. Porque ao amarmos, cobrimos muitos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. E aquele que recebe o amor e que ora tenha dele desacreditado, começa a perceber que ele sim será o único que poderá abrandar-lhe toda a dor. Nós precisamos compreender que o sofrimento neste mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes
São simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Quando de repente eu resolvo querer alcançar o meu limite máximo e para isso pego aquele técnico, aquele treinador, aquela professora que vai insistir comigo ao meu máximo, porque eu quero crescer. Essa é a minha prova, mas nem sempre a minha expiação. Eu quero provar para mim que posso passar pelas dores, pelas dificuldades, pelas perdas, porque eu quero ser o melhor de mim mesmo. São escolhas. Escolhas que fazemos todos os dias em nossas vidas. Como optamos por um emprego, quando optamos por uma faculdade, quando optamos por um parceiro ou parceira, quando optamos em ter filhos, gerando-os ou não. São provas que aceitamos e algumas vezes expiações que necessitamos. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. É aquilo que eu falei, da mãe que se desespera porque a filha não nasceu tão linda, tão perfeita quanto ela que já foi Miss tudo na vida. Ao contrário, da mãe que se alegra e que acolhe seus filhos com necessidades especiais. Aí a gente entende porque muitos casais com alegria e com um amor demasiado adotam filhos com graves deficiências físicas, mentais, com várias limitações, para deles serem os portadores da boa nova do amor e cobrindo-os com seu amor, auxiliar nos seus desenvolvimentos como espíritos, mais do que qualquer outra coisa. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Ninguém precisa dar mais do que aquilo que se sente em condições de assumir, mas
todos nós, uma hora ou outra, daremos tudo o que precisamos entregar. Que a graça do Pai, que o seu amor nos encaminhe e nos tire as vendas da imperfeição, nos levando ao caminho do bem. Obrigada a todos.